Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nos céus. A igreja pode repetir? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluias. No 22 vai nos falar: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o 23, Jesus vai dizer: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. 24, a igreja. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Toda a igreja, o versículo 26. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. A igreja pode assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, né? Tem aqui a pergunta: quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Aleluia. Porque muitos vão falar, né? Nem todos. O Senhor vai dizer, o Senhor está declarando aqui que nem todos vão entrar, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Aleluia. E foi nesse pedacinho que o Senhor me levou ali a refletir, a mastigar esta parte B do versículo 21, né? Fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Ele está dizendo aqui que ninguém, aqueles que não fazem a vontade de Deus, não vão entrar no reino dos céus. E qual é essa vontade de Deus? Aleluia. Fazendo a vontade de Deus. O Senhor me levou ali, frente do início, o fim ali da Bíblia, né? Então, quando o Senhor diz que só vão entrar aqueles que fizerem a vontade dele, como foi falado por várias vezes, mais de 3 vezes, foi mencionada esta palavra na boca do servo do Senhor Filipe: a vontade de Deus. A vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando o Senhor me leva lá em Efésios, ali, quando o apóstolo Paulo escreveu aquela carta para o povo de Éfesos, né? Onde ele diz, né, no versículo 17 do capítulo 5, vai dizer: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para nós? Aleluia. Que nós venhamos andar em sabedoria. Que nós venhamos, aleluia, ser sábio, andando em sabedoria para com aqueles que estão de fora, que venha ver essa sabedoria em nós. Aleluia. E também remindo o tempo. Aleluia. Remindo o tempo. Em todo o tempo nós temos que andar nessa sabedoria de Deus. Aleluia. Andando também ali no Espírito. Aleluia.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E como nós devemos, ser sábios, nós trabalhamos, nós nos deslocamos dos nossos lares. Em todo o tempo nós temos contato com pessoas e que nós possamos aproveitar a oportunidade para que com esses contatos com as pessoas nós venhamos falar para eles o momento oportuno da salvação, falar das boas novas. Aleluia. Nós temos que estar falando, seja no trabalho, seja no trem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então o Senhor quer que nós andemos em sabedoria, não com insensatez. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um tópico que o Senhor também fala para nós. Aleluia. Como é que nós vamos fazer a vontade dele? Aleluia. Está escrito lá em Romanos 12. Romanos 12, 2. Não nos conformando com este mundo, nem com as coisas que não condiz com a verdade de Deus. Aleluia. Não conformando com as perversidades deste mundo, mas o Senhor quer que nós venhamos nos ser transformados, transformada a nossa mente, transformado o nosso entendimento. Aleluia. Esta palavra, ultimamente, nesses 4 meses, tem sido aqui propagada esse texto da palavra de Deus, Mas nós temos que ter a renovação no nosso entendimento, na nossa mente. Aleluia. E o que só vai renovar nossa mente é a palavra de Deus, buscando, mergulhando na palavra de Deus, aplicando no nosso coração, não só ouvido e saindo do outro lado, não. Entrar e sair no ouvido, não. Ela tem que ficar retida no nosso coração. Aleluia. Para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor quer que cada um de nós venhamos experimentar a vontade dele. Então, para que nós possamos experimentar essa vontade, é necessário que a nossa mente esteja aberta. É necessário que os nossos ouvidos estejam aguçados aquilo que o Senhor tem falado para nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós falamos com Deus todos os dias. E Deus fala conosco todos os dias, mediante a palavra dele. Aleluia. Porque a palavra de Deus, a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando. E é esta palavra, a palavra da verdade, que vai direcionar você, vai me direcionar a andar em sabedoria, a andar em temor. Aleluia. Andar em comunhão um para com os outros. Aleluia. Tudo isso está na palavra de Deus. Tudo isso está também na vontade de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. O Senhor não só quer que nós sejamos ouvintes da palavra, como fala ali em Tiago 1:22, mas o Senhor quer que nós sejamos cumpridores desta palavra. Aleluia. Aplicando no nosso coração, não nos enganando com discursos, com falsos discursos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está escutando falsos discursos, palavras que não te edificam, palavra que não te dá vida, então deleta. Mas o Senhor quer que você e eu ouça a palavra dele, como ele diz: escutai a minha palavra, aleluia, e sedes cumpridores da minha palavra, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o mais importante de que ouvir a palavra de Deus, aleluia, o que a palavra de Deus diz, mais importante é o que? Obedecê-la.
é isso também uma das vontades de Deus, que o Senhor quer que nós obedeçamos a palavra de Deus, obedeçamos a sua voz quando Ele fala conosco, aleluia, porque Deus fala conosco todo santo dia, aleluia. Deus, Ele nos visita também, aleluia. Deus também abre os nossos olhos e nos mostra. Então Ele quer que nós obedeçamos, aleluia, aleluia, porque também diz lá em 1 Samuel 15, aleluia, que o obedecer é melhor do que sacrificar, aleluia. Deus não quer sacrifício de tolos, aleluia. Deus não quer que nós sejamos tolos, mas Deus quer que nós sejamos sábios e inteligentes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para nós abrirmos a nossa boca na hora determinada que Ele fala, aleluia. Mas o que Ele quer de nós é que nós venhamos ouvir esta palavra, guardar no nosso coração e praticá-la, aleluia. Não adianta nós só ouvir e não praticar, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então o Senhor quer que nós sejamos, aleluia, não quer que nós venhamos nos enganar nós mesmos, aleluia. E como nós não vamos ser enganados a nós mesmos, aleluia, quando nós passarmos a ouvir, como ele falou ali em Provérbio, ouve a minha palavra, filho meu, aleluia. Como ele tem ali no livro de Provérbio, onde está a palavra da sabedoria, aleluia. A palavra da sabedoria está ali em Provérbio, onde o rei Salomão, muitos desses capítulos de Provérbio, o rei mais sábio da face da terra, da história da Bíblia, foi o rei Salomão. Mas ele terminou sendo um rei nécio porque ele deixou de ouvir a palavra de Deus. Então o reinado dele foi o quê? Rasgado, aleluia. Não vai ser diferente nos dias de hoje não, porque nós não somos melhor do que os que já se foram, não somos melhor do que os que estão aqui no nosso meio, aqui na face da terra, na igreja na face da terra. O Senhor só quer que nós venhamos prestar atenção no que Ele está falando. Escute minha palavra, pratique a minha palavra, aleluia. Aplique a palavra no teu coração, aleluia, porque a palavra de Deus, como falou também em Provérbio, e fala também nos Salmos, aleluia, que a palavra do Senhor reverdece os ossos, aleluia, é cálcio para a nossa vida, é um alimento para a nossa vida, é alimento para a nossa saúde, é a palavra de Deus, aleluia. Então nós temos um banquete, aleluia, a palavra do Senhor, que é a palavra da verdade, onde Ele também vai nos dizer também que a palavra vai nos guiar, aleluia, vai iluminar o caminho, nossa trajetória, aleluia, por onde nós passar, que muitas das vezes passamos em lugares obscuros, mas quem está com a lâmpada do Senhor acesa dentro de si, não vai cair na esparrela, não vai cair em abismo, não vai cair, aleluia. Essa palavra que vai iluminando, ilumina nossa alma, ilumina o nosso coração, ilumina os nossos olhos, é a palavra de Deus. A lâmpada é a lâmpada que ilumina o nosso corpo. A palavra de Jesus está dizendo: escute a minha palavra, faz a minha vontade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é fiel, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Então, fazendo a vontade de Deus, também eu peguei aqui, oh, glória a Deus, quando Jesus, aleluia, olha como o Espírito Santo de Deus trabalha. Ele é lindo, maravilhoso, o Espírito Santo de Deus trabalha numa linha só, aleluia. A igreja alinhada, o Espírito Santo de Deus, a fala é uma só, a linha é uma só. Quando já finalizando o estudo bíblico, quando ali na multiplicação dos pães, aleluia, os discípulos disseram: onde nós vamos buscar tanto pão? Aleluia. Ou senão, de onde Jesus tirou tanto pão?
aleluia, João 4:34, aleluia, Jesus vai dizer, aleluia, a minha comida é fazer a vontade de Deus, aleluia, fazer a vontade de Deus. Está disposto a fazer a vontade de Deus? É realizar a obra de Deus, a obra que Deus colocou na sua vida, na minha vida para fazer, aleluia. Então essa realização só vai acontecer na sua e na minha vida, nós praticando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus dentro do nosso coração. Quando abrir da sua e da minha boca, tem que sair vida, palavra de vida, que é a palavra de Deus, não história de carochinha, aleluia, mas a palavra tem que estar fluindo dentro de você, dentro de mim, aleluia, dentro de nós, aleluia. Ela é a nossa, aleluia, a nossa vida, a vida para a nossa alma, para o nosso espírito, é a palavra do Senhor, aleluia. Porque uma pessoa vazia é igual uma pessoa morta, um zumbi, andando ali sem vida. Mas a palavra, esta palavra, nos dá vida, e vida com abundância. Não é vida raquítica, não. É a vida com abundância. Então Jesus está dizendo, escute a minha palavra. Como falou o profeta, filho meu, filha minha, escute a minha palavra. Ata na tábua do teu coração. Aleluia. Tenha ela como um colar no teu pescoço, como uma diadema. Aleluia. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele diz, né? Porque naquele dia vai surgir muitos, não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor, que vão querer entrar no céu, mas Jesus vai rejeitar, porque não guardaram a palavra. Mas só vai entrar os que fazem, os que fizeram, aqueles que já foram, que está no passado, os que fizeram a vontade de Deus. Nós que estamos agora no presente, aqui agora, é o que está fazendo, o que faz agora, o que vai fazer, continuar fazendo a vontade dele, não nossa, guardando o que ele tem falado no seu coração, no seu ouvido e no meu ouvido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles vão dizer, né? Eu profetizei no teu nome, eu profetizei, eu expulsei os demônios, aleluia, eu fiz aquilo, eu pintei, eu bordei. Mas Jesus vai dizer, você não vai entrar, eu não lhe conheço, aleluia, né? E ele vai dizer abertamente, apartai-vos, eu lhe direi abertamente, olha, diante de Deus, dos anjos e dos anjos, porque os anjos vão estar presentes ali, vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, aleluia. Então Jesus quer de nós, que nós venhamos, né, receber a palavra, guardá-la com selo, com carinho, praticá-la, aleluia, louvado seja. Praticar, como é que nós vamos praticar a palavra? Primeiramente, tendo a mudança dentro de nós, a mudança de dentro para fora, aleluia. E primeiro em nós, para depois nós praticar, partilhar a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é soberano, Deus, ele é poderoso e fiel. Eu até tinha anotado aqui para não esquecer, que foi tanta coisa que, aleluia, né? A comida de Jesus foi fazer a vontade dele, aleluia, a vontade do Pai, mesmo ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, aleluia. A segunda pessoa, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus sendo Deus, mas ele não fez a vontade dele, fez do Pai, né? Aleluia. E ele cumpriu, que ele realizou a obra, aleluia.
realizou a obra, ele pregou ali o arrependimento, aleluia, para aquele povo e continua falando conosco no dia de hoje. E realizou a parte dele, a tarefa dele, a qual ele foi enviado aqui para essa terra. Então, pensa você e eu que nós nascemos só por nascer, mas foi para fazer a vontade de Deus. Jesus permitiu que você e eu nascesse, viesse ao mundo para fazer a vontade dele, não a nossa. Não, eu faço, eu pinto, não, eu não. Nós não podemos fazer nossa vontade, os nossos desejos, aleluia, mas é a vontade de Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Meu Deus, o tempo passa rápido, né? Então, aqui, quando também Jesus, ele disse aqui, no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, olha só, e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então, aqueles que escutam a palavra de Deus e que pratica, o Senhor vai assemelhar dessa forma o homem prudente, o homem sábio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele vai dizer, e desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E que casa é essa? Que casa é essa? Que casa é essa? A casa somos nós, aleluia. A casa somos nós, a rocha é Jesus. Então nós temos que edificar a nossa vida em Jesus Cristo, edificar a nossa casa em Jesus Cristo, aleluia. Porque vai vir tormentas, aleluia. Então vai vir ventos, as tempestades, Jesus usou aqui uma simbologia, aleluia, a chuva caindo do céu, aleluia, os rios jorrando da água que caiu do céu, mas trazendo para a nossa vida espiritual, as tempestades são as tribulações das nossas vidas, aleluia. Então Jesus está dizendo, olha, escute minha palavra, seja prudente, aleluia, esteja em mim arraigado, porque a tempestade vai passar, a tormenta vai passar, os tufões vão passar, aleluia, louvado seja o nome, os tsunamis vão passar, aleluia, mas permaneça firme em mim. Aqueles que estão firmes em Jesus Cristo, vai vir tantas coisas que já tem vindo, aleluia. Então Jesus está dizendo, olha, fica firme em mim, porque vai vir as tempestades e vocês vão ficar firmes, vocês não vão cair. A tempestade e a luta não vai te abater, a tempestade não vai te arrastar para fora da minha presença, aleluia. Então nós precisamos estar arraigado nessa rocha, aleluia, porque virão sim. Jesus, ele também falou também aqui em Lucas esta mesma palavra, aleluia. Ele disse aqui em Lucas, louvado seja o nome do Senhor, Lucas 6, no versículo, aleluia, no versículo 46, né? Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, aleluia. Jesus nos dá uma dica aqui, né? Jesus ensina sobre a construção em um alicerce sólido, o alicerce sólido, e o nosso alicerce é Jesus, Ele diz no versículo 46 de Lucas, diz assim, Lucas 6, 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus fez uma pergunta, e Jesus está fazendo essa pergunta para mim e para você, hoje. Por que dizeis, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque ele diz no 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, olha lá, vírgula, ouve, não só por ouvir não, que Jesus disse, mas faz o que, igreja? E diz aqui, na minha Bíblia vai dizer, e as observa, eu vos mostrei
mostrarei a quem é semelhante. Então nós não só temos que ouvir e praticar, mas nós temos que observar, analisar, fazer uma análise profunda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E no 48 também diz: e semelhantemente ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Bem fundo. Nós temos que cavar bem fundo o alicerce da nossa casa, que é a nossa vida. Aleluia. É para que Jesus falou ali em Lucas, em uma parábola. Aliás, em Mateus uma parábola, em Lucas fala por outra parábola. Jesus falava por parábolas. Então nós temos que nos aprofundar, observando aquilo que Jesus vem falando. Deleta as falácias, não dá ouvido às falácias que não vai te edificar. Aleluia. Mas observa o que Jesus vem falando, desde a antiguidade. Aleluia. Porque muitos, eu fico assim às vezes observando, viajando, navegando aqui na Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foram muitos ali que foram tirados dali do Egito. Aleluia. Essa mesma ordenança Jesus deu para esse povo de antigamente. Mas quantos chegaram lá na reta final? Aleluia. Que observaram, que escutaram o que Jesus falou nessa trajetória. Aleluia. Chegaram quantos? 2. Porque decidiram inclinar o ouvido, obedecer a Deus, obedecer, guardar a palavra, praticar a palavra. Aleluia. Bem assim é nos dias de hoje, não vai ser diferente. Aleluia. Não está sendo diferente, é a mesma coisa. Então aqueles estavam firmados em Deus, ali na ordenança que Deus deu. Aleluia. Que Deus falou e continua falando conosco nos dias de hoje. Aleluia. Então foram 2, foram muitos que saíram dali. Aleluia. Sofreram. Mas porque Jesus testou. E muitas das vezes vem a tempestade aqui sobre a casa, que é eu e você, é para testar, nos testar. Aleluia. Vou ver onde é que você está firmada. Eu e você estão firmados. Aleluia. Então vai vir essas tempestades, mas aqueles que estão arraigados ali no alicerce que é Jesus Cristo, que é nessa rocha, não vai cair. A nossa casa não vai cair. Você não vai cair. Eu não vou cair. Eu não vou retroceder. Você não vai retroceder, porque você está firmado em Jesus Cristo. Pode vir o que vier, aleluia, mas você está firmado em Jesus Cristo, aleluia. O seu ouvido está voltado para a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E Deus não quer que nenhum deles venha retroceder. Aleluia. Deus quer que todos venham estar firmados nele. Aleluia. Esperando aquele grande dia. Aleluia. Para que ele venha dizer, como está lá escrito em Mateus 25: vende, benditos do meu Pai. Aleluia. Jesus não quer. Aleluia. Ele quer que nós venhamos fazer a sua vontade, praticar a palavra, guardar a palavra dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é fiel. Então, como é que nós vamos passar, a fazer essa construção, quando Jesus ensina a construir, esse alicerce sólido? Aleluia. A primeira coisa, nós temos que fazer o que? Obedecer. A obediência. Aleluia. Obedecer a Deus é como construir uma casa. É um forte alicerce. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que resiste firmemente às tempestades nas ocasiões da nossa vida. Aleluia. Então é necessário que nós venhamos
está nessa obediência, ouvindo a palavra, né? Observando a palavra, como Jesus está falando aqui. Observe a palavra, aleluia. Passemos mais observar a palavra, aleluia. Escutar a voz do Espírito Santo de Deus, deletar as falácias. Os ouviu dizer, não vai edificar você nem a mim. O que vai me edificar é a palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Então, porque muitas das vezes, né, nas ocasiões da nossa vida, vem aquela tranquilidade, mas nós não estamos sujeitos de vir aquela rebordosa, de vir aquela tempestade contra nós, nas nossas vidas, aleluia. E vai vir tempestade na sua vida e na minha vida, mas nós não iremos cair, porque nós estamos aqui, estamos firmados na rocha, mas a palavra do Senhor, Ele está nos falando, aleluia. A cada dia que se aproxima a vida de Jesus, o parafuso vai apertar mais ainda, as provas, aleluias. O apóstolo Pedro, ele começou ali no capítulo 4, aleluia, na carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, não me fala, amados, não estranheis as ardentes provas que virão sobre vós, começando por onde? Pela casa de Deus, aleluia. Está escrito na palavra do Senhor, o Espírito Santo, eu nem tinha nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem soprando no meu ouvido e falando aqui, aleluia, para que nós não venhamos, aleluia, aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, não, que nós não venhamos, né? É isso mesmo, a minha mente não falhou, nem minha memória, glória a Deus. No capítulo 4 da carta de 1 Pedro, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Aleluia. Então, virão, mas o Senhor está falando para nós, está alicerçado na rocha. Estamos alicerçados na rocha, porque aprofundar cada vez mais este alicerce na rocha que é Jesus Cristo, aleluia, na rocha que é Jesus Cristo. Então nós não podemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, nada de mim, é tudo daqui, aleluia, não escolhi nada, o Espírito Santo de Deus que fala no nosso coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, nós temos que estar, aleluia, firmados, de pé, ouvindo, praticando a palavra, observando em todo o tempo, aleluia, porque virão ardentes provas, amém?